Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva. Nós estamos tratando da Constituição Federal de 1988. Estamos trazendo uma série sobre o artigo 5º e demais artigos também da Constituição, mas chegamos ao inciso 56 do artigo 5º e nós vamos falar um pouquinho sobre as provas ilícitas, sobre a inadmissão das provas ilícitas, tá? Lembrando que é um tema extremamente amplo e eu vou focar aqui basicamente no direito constitucional e basicamente dando um norte para as provas e concursos, sobretudo sobre provas objetivas, tá? Isso porque para os estudantes de direito, para aqueles que vão fazer prova do nível superior, é necessário muito mais do que uma aula como essa, tá? Mas vai dar um norte bem bacana. Fica até o fim do vídeo, você vai ver que se eu não posso passar o tema por completo, mas eu costumo deixar para você, meu aluno, sempre uma dica, um norte, muitas das vezes uma visão, uma abertura para que você avance nos seus estudos e tenha sucesso, não só em concurso, não só nas suas provas, mas também na sua carreira profissional, tá? O inciso 56 do artigo 5º diz: são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Como nós sempre fazemos, vamos tratar aqui, ponto a ponto, esse inciso da Constituição. São inadmissíveis. Um tempo atrás, mais precisamente antes da Constituição de 88, não havia uma previsão sobre as provas ilícitas. Havia uma abertura para os julgadores e também o STF vinha se posicionando. Então, muitas das vezes, a prova era admitida no processo, ficava até o final, e no final o juiz decretava a nulidade, ou se abria, então, um incidente, ou então era necessário que a pessoa depois buscasse por outra via a situação referente àquela prova ilícita. A Constituição vai dizer aqui que são inadmissíveis. Isso quer dizer, e nós vamos ver no artigo 157 do CPP, que ela deve ser automaticamente desentranhada, retirada do processo. Não é admitido que uma prova ilícita sequer permaneça no processo. Então, a Constituição ela é enfática, são inadmissíveis. Isso também é uma flexibilização ao direito probatório. Nós vimos na aula passada, né, a abrangência, a possibilidade que a pessoa tem de realização de prova. E não é um direito absoluto. Há aqui a flexibilização. Então, são inadmissíveis no processo trabalhista, judicial, administrativo, previdenciário, processo penal. Então, são inadmissíveis as provas ilícitas em qualquer processo. É lógico que no processo penal há sempre um peso maior, não é verdade? As provas obtidas por meios ilícitos. Muito bem, com a leitura desse inciso para provas objetivas, você consegue responder a sua prova. Uma prova de nível médio não vai te cobrar muito além disso. O que de repente pode te cobrar é sobre a teoria dos frutos da árvore envenenada. Também é conhecida como provas ilícitas por derivação. Trazendo aqui a leitura do artigo 157 do Código de Processo Penal, nós podemos mostrar de uma forma bem clara como funciona essa teoria. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas, as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Parágrafo 1º. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. A teoria da árvore dos frutos envenenados vai dizer que se uma prova, mesmo que seja lícita, foi derivada de uma prova obtida por meios ilícitos, ela também é considerada ilícita, mesmo que ela tenha ali a sua licitude. Compliquei um pouquinho? Suponhamos que seja anexado ao processo um documento ali que fique evidenciado que aquele réu é o criminoso. Agora, esse documento foi obtido através de uma busca e apreensão na sua residência sem autorização judicial.
Ora, a busca e apreensão, ela não era ilícita, não era ilegal? Então qualquer documento ali obtido através daquele ato, ele acaba sendo também ilícito, tá bom? Em termos práticos, a teoria dos frutos da árvore envenenada. Não é só isso, claro. Não vou entrar aqui na esfera penal, mas pela própria leitura do parágrafo 1º do artigo 157, você que é bacharel em Direito, você que vai fazer uma prova de nível superior em Direito, você evidencia outras situações, tá bom? Para você que vai fazer uma prova objetiva, é uma posição relativamente segura admitir a literalidade do inciso 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Ponto. Muito bem, passei as dicas importantes, tá? Agora você que assiste o meu canal, você que está aqui nesse vídeo e quer aprender um pouco mais sobre esse tema, você que vai fazer uma prova mais elaborada, uma questão um pouco mais complexa, o que você precisa saber? Que antigamente era adotada uma distinção entre prova ilícita e prova ilegítima. Eram adotadas como derivação de prova ilegal. Prova ilegal, o gênero, prova ilegítima e prova ilícita, as espécies, tá? A prova ilegítima nada mais seria que aquela norma que viola direito processual, ou seja, no momento da sua produção em juízo. Ou seja, aquela prova que no decorrer do processo ela é formulada, mas viola regra de direito processual. Um número a mais de testemunha e essa testemunha sendo ali ouvida pelo juiz, uma defesa fora de prazo ou um documento juntado fora de prazo, são bons exemplos para exemplificar, tá? E a prova ilícita seria que viola o direito material ou a própria Constituição, independente do momento processual de existir ou não o processo, tá? Essa distinção não foi adotada na redação do artigo 157 do CPP, tá? Nós vimos lá na redação do artigo 157 que ele vai dizer: são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Não vai fazer diferenciação. Mas, em uma prova discursiva, pode ser cobrado de você a distinção entre prova ilícita ou ilegítima, tá? Não é um tema que não seja relevante, entenda. É um tema que não é adotado na redação do artigo 157 do CPP. Apenas isso, tá? Uma outra dica importante para abrir a nossa mente, para abrir o seu entendimento em relação aos estudos, é se você considera o inciso 56 como uma regra ou um princípio. Se ele for considerado como regra, são inadmissíveis, ponto, e acabou. As provas ilícitas são inadmissíveis. Não há nenhum tipo de flexibilização. Agora, se nós considerarmos o inciso 56 como um princípio, nós vemos que um princípio pode então ser ponderado por outros princípios. Nós sabemos que os princípios constitucionais, eles não conflitam entre si, tá? Mas dependendo de cada caso concreto, pode então ser ponderado. E nós vamos ver na prática 3 teorias sobre a inadmissibilidade ou admissibilidade da prova ilícita. A primeira é a que eu te falei, basicamente considerando o inciso 56 como uma regra, ou seja, é a inadmissibilidade absoluta da prova ilícita. É uma posição segura, é uma posição relativamente correta em matéria de concursos, tá? Que você pode ali marcar com certa segurança, analisando, é claro, o caso concreto. E há também uma outra teoria, justamente porque traz como um princípio a regra do inciso 56. E trazendo como um princípio, ela é ponderada pelo princípio da proporcionalidade. No direito penal é muito pouco utilizada, mas no direito de família nós vemos muitas vezes essa teoria sendo adotada. Temos um exemplo clássico
para esse exemplo, numa discussão familiar, ali no processo familiar, em que a parte alegava que seu ex-cônjuge podia quitar um valor maior de pensão, e ao passo que ele dizia que não. E essa parte, essa mulher, ela invade a casa dessa pessoa e pega ali a declaração do imposto de renda. É um documento formal e válido, mas obtido pelo meio inidôneo, pelo meio ilícito, não é verdade? E no direito de família, essa prova ali foi aceita para determinar o quantum de pensão alimentícia, provando ali que a parte podia suportar um valor maior de pensão alimentícia. No direito penal não é tão admitida. Por quê? Porque proporcionalidade em lato sensu, em sentido genérico, envolve muita subjetividade e não traria ali uma segurança jurídica, não traria ali uma justificativa plausível para determinadas situações. Então surgiu uma terceira teoria, que é a teoria da admissibilidade pela proporcionalidade pró-réu. E a gente vai ver muitas das vezes nos filmes uma pessoa ali sendo incriminada injustamente, não é verdade? E aí de repente ela consegue se desvencilhar da prisão ali dos agentes de polícia, enfim, do seu cerco policial e corre atrás durante o filme inteirinho de provar a sua inocência. E geralmente você vai lembrar do que eu estou falando. Mas geralmente nesses filmes são cometidas diversas violações para se chegar a provar a inocência. E geralmente acaba ali com uma escuta clandestina, não é? Um gravador escondido, uma câmera filmando, enfim. E a pessoa acaba saindo sem algemas, impune, depois de cometer diversos outros crimes, ela consegue provar a sua inocência, consegue provar a justiça. Não é isso que eu estou falando, tá? Mas é um exemplo para você lembrar. Nós vamos ver aqui, nessa teoria, que a admissibilidade da prova ilícita seria por um bem maior, que seria a justiça. Ou seja, o réu consegue provar, através de uma escuta clandestina, que ele não é o culpado do crime. Então, em prol da justiça, que é o objetivo maior do direito, é admitida aquela prova, uma vez que clara a inocência do réu. Ou seja, essa proporcionalidade, então, não seria mais aberta, subjetiva, de entendimento relativo, mas ela seria direcionada em pró-réu. E você vai lembrar daquele princípio indúbio pró-réu. Lembrando, sobre essas teorias tem jurisprudências para cada uma delas, tá? Temos proposição número 1 sobre a inadmissibilidade absoluta, diversos julgados, é a majoritária, mas existem outras também. É importante você estudar cada uma delas. Lembrando que, quando nós falamos de provas e concursos, nós vamos ver que esse inciso ele é cobrado com outros incisos da Constituição. Aqui do próprio artigo 5º, nós vamos ver as escutas telefônicas, nós vamos ver diversos incisos sendo combinado com o inciso 56 para a sua prova. É um inciso importantíssimo, não atente somente para a letra do inciso, para a letra da lei, mas, sobretudo, ao caso concreto narrado para você ali, tá? O examinador não vai te dar de bandeja, ou seja, com facilidade, esse ponto na sua prova. Como eu disse, o tema não se esgota por aqui, busca um pouco mais. Se você vai fazer uma prova na área do direito processual penal, na área do direito penal, importantíssimo tema, muito cobrado, tá? Se debruce sobre as teorias, se debruce sobre o direito, afinal, todos os seus objetivos podem ser alcançados dependendo do seu esforço. Na aula do inciso 57, nós vamos falar sobre o princípio da presunção da inocência. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.